Boa noite para todos aí, mais uma vez, a paz. Vamos iniciar aí o nosso estudo de hoje. Vamos começar orando, tá bom? Então, aí mesmo da onde você está, vamos orar nesse momento e assim iniciar o nosso estudo, amém? Pai amado e santo, Deus bendito e de graça, nós queremos exaltar e engrandecer o teu nome, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para meditarmos na tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, trazendo luz ao nosso entendimento, que a tua palavra venha fazer sentido na nossa vida e que nós venhamos ser não meramente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai. Este é o desejo do nosso coração. Nos ensina e nos ajuda, Senhor amado, a viver a tua palavra cada dia, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Hoje nós vamos começar a falar sobre as cartas de João e a última aí antes do Apocalipse, que é a de Judas, né? E depois nós vamos deixar para a semana que vem o Apocalipse, né, que é um livro mais complexo, e finalizando assim esse ciclo, e aí na quarta semana o estudo e a prova. Então nós vamos começar aí com a primeira de João. O autor é João, é pouco contestado aí essa autoria de João, embora ele não se identifique como nós vamos ver alguns detalhes aí na segunda e na terceira carta. Ele já começa falando, né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, mas essa carta ela tem uma semelhança assim muito grande com as outras duas, né? E também ela tem muitos elementos aqui, muitas partes que se encaixam perfeitamente no Evangelho de João, né? Então é pouco contestado aí a autoria de João, mesmo ele não se identificando. A data aí provavelmente é uma data posterior ao ano 90, depois de Cristo, né? Então é um dos últimos relatos aí do Novo Testamento, provavelmente uma carta escrita pouco tempo aí antes do Apocalipse. Então é uma carta bem tardia aí do primeiro século. Os assuntos aqui são diversos, e uma coisa que fica bem interessante nós analisarmos na primeira carta de João é que ele vai circulando os mesmos assuntos, né, do primeiro até o capítulo 5. Né? Então ele pega o assunto de Deus é luz, e ele retoma, aí ele muda o assunto, ele volta de novo, ele fala do amor, aí ele muda o assunto, ele volta para o amor de novo, ele fala do maligno, ele muda o assunto, depois ele volta de novo. Então é uma carta que ela não é linear, né? Ela não segue uma sequência, né, do começo ao fim da carta, mas ele vem circulando os assuntos. E é interessante aí na sua leitura você perceber isso, que os mesmos assuntos ele muda, mas ele volta, né? E ele vem tratando das mesmas coisas do começo ao fim. Então isso facilita o nosso estudo, a nossa leitura diária, né? Ou seja, o seu estudo aí, porque você vai ver que ele mantém os assuntos. O que dá para perceber é que João ele tem alguns problemas identificados, né, na sua época. Essa carta ela não é destinada a uma igreja em especial, mas o que dá a entender é que na época dessa carta alguns problemas já estavam começando a desenvolver. Então, embora por exemplo, o gnosticismo é uma filosofia que surgiu bem depois dessa carta, mas alguns ensinos já estavam circulando na época de João, alguns questionando o Cristo homem, naquela mesma mentalidade de que
a carne é má e, consequentemente, tudo aquilo que é matéria é mal. Esse ensino ele foi sendo desenvolvido mesmo bem mais à frente. Mas alguma coisa já estava circulando, né, nessa época, onde alguns falsos mestres já estavam supondo na igreja que se a matéria, o corpo, tudo aquilo que nós podemos pegar, tocar, é mal, então é bem provável que Jesus ele não teria vindo em um corpo físico, né? Um grave ensino que estava começando a surgir no final do primeiro século, e aí ele já começa a carta já debatendo isso, né? E aí ele começa aqui o que era desde o princípio, o que vimos, ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalpamos a respeito do verbo da vida, né? Então ele chama Jesus, né, de o verbo da vida. Isso tem uma semelhança muito grande com o Evangelho de João, né? Lá no seu Evangelho, ele cita também, tem muita semelhança com essas coisas, mas o que ele deixa bem claro aqui é que ele falou, nós ouvimos Jesus, nós vimos Jesus e nós tocamos nele, né? Isso aqui ele está fazendo uma defesa, né? É uma apologia a esse falso ensino que alguns começaram nessa época já a insinuar que Jesus ele provavelmente não possuía um corpo físico, né? É claro que isso ia desenrolar em vários problemas, né? Se Jesus ele não veio num corpo físico, ele não poderia ter sido pregado numa cruz, não teria ressuscitado ao terceiro dia, ou seja, toda a teologia em cima da humanidade de Cristo iria cair por terra. Então era uma preocupação que nós percebemos que João tinha, e ele já começa a tratar disso logo de cara, e depois ele vai retomando de novo esse conceito. Então isso é importante. Um ponto que ele vai tratando, que deixa muito claro também, é a questão do pecado, né? Dizendo que todos pecam, né? Isso ele deixa bem claro no seu ensino. Claro que ele também está fazendo uma apologia aqui, algumas doutrinas falsas ali a respeito de uma suposta vida cristã, aonde uma pessoa em Cristo não estava isenta de qualquer tipo de pecado, ou seja, dali para frente já estava praticamente tudo resolvido. E aí ele começa a tratar dessas questões ainda no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1, a mensagem que dele ouvimos, e anunciamos a você que Deus é luz e nele não há treva alguma, né? E aí ele deixa aqui, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, né? E não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele continua, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, né? Então ele fala da luz, que é Jesus. Para nós termos comunhão com Jesus, nós temos que permanecer nele, na luz, não andarmos em trevas, praticarmos a verdade, permanecermos nas Escrituras. E aí ele fala assim, mas nós não podemos dizer que nós não temos pecados, né? Então, dá a entender que já tinha uma circulação ali de uns ensinos, aonde alguns começavam a desenvolver uma falsa teologia daqueles que estão em Cristo ali, não tinha mais nenhum problema em relação ao pecado. Ele falou, não, nós temos pecado. A grande questão aqui é que eles precisam ser confessados, né? E aí ele diz que todos aqueles que confessam os seus pecados, eles são perdoados e purificados de toda injustiça. Então ele traz um conceito bem, embora seja bem enxuto, né? Mas ele deixa bem clara essa questão, que nós estamos em Cristo, precisamos andar na luz, precisamos praticar a verdade, que é a palavra de Deus, abandonando tudo que é trevas, tendo a consciência, né, que nós ainda pecamos, né, nós cometemos pecados, mas esses pecados eles precisam ser confessados e abandonados, para que nós venhamos ser purificados de toda injustiça.
Então, assim, em poucos versículos, né, ele consegue desmontar aqui todo um falso ensino que já estava sendo circulado naquela época. Uma coisa interessante que nós vamos identificar nessa primeira carta é que quando ele entra no capítulo 2, eu falo entra no capítulo 2, naquela época não existia capítulo, mas no nosso entendimento aqui, na continuidade, ele fala: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Você vê que ainda ele está desenvolvendo a questão do pecado. Vocês têm pecados, nós cometemos pecados, mas a regra, o grande ensino é não pecar. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? E não somente dos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, isso é interessante que ele apresenta aqui Jesus de uma forma diferente, né? Que nós não vamos encontrando nos outros livros, né? O Jesus como um advogado, né? Aquele que, de fato, né, entra na causa, né? Aquele que resolve, né, o problema. Por isso que ele usa a questão aqui da propiciação pelos nossos pecados, aplacando a culpa, né? Resolvendo a questão da culpa, fazendo a satisfação diante de Deus pelos nossos pecados. Então, isso é interessante, e aí ele vai mudando os assuntos, mas ele sempre vai mantendo essa conexão. Um exemplo, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz algo interessante. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No capítulo 2, versículo 3, ele diz aqui: nisso sabemos que temos o conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e não há verdade nele. Você vê que ele muda algumas palavras, mas ele está falando a mesma coisa. No capítulo 1, se nós falamos que andamos com Deus, mas estamos em trevas, nós não estamos andando com ele de forma alguma. Se nós falamos que conhecemos a Deus, no capítulo 2, mas não guardamos seus mandamentos, nós somos mentirosos. A verdade não está em nós. Falamos que conhecemos, mas não guardamos a sua palavra. Ele sempre vai conectando a questão da escritura, né? Até porque ele começa chamando Jesus de verbo, né? Conectando a escritura com Cristo e com a vida cristã. Então, palavra, Cristo e vida cristã. 3 coisas que são extremamente conectadas nesse livro e que ele vai deixando isso cada vez mais desenvolvido ao longo dos capítulos aqui que nós vamos percebendo. Então, isso é muito interessante. Uma coisa que ele vai deixando muito definido na sua carta é essa questão que aqueles que conhecem a Deus, eles abandonam o pecado. E guardam os mandamentos de Deus, em particular, uma coisa que fica muito forte aqui, é a questão do amor. Ele usa muito, né, a questão do amar a Deus, do amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. Ele sempre vai voltando nesse assunto, na questão do amor. Por exemplo, no capítulo 3, lá no versículo 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Isso ele fala antes, daqui a pouco ele retoma de novo. No capítulo 5, ele vai falar de novo, no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, esse tópico, do amor, ele vem desenvolvendo praticamente em todos os capítulos, sempre abordando, ele sai do assunto e ele volta para ele, como eu já disse aqui, e ele vem colocando o amor como a base do guardar o mandamento de Deus. O que dá a entender, pelo menos analisando a mentalidade aqui do autor, é que quem ama a Deus e quem ama o próximo, esse consegue guardar todo o mandamento de Deus, que na verdade foi o que Jesus sintetizou toda a lei, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo
como a si mesmo. E aí ele faz essa conexão e coloca tudo isso dentro dessa carta. Quem ama a Deus e quem ama o próximo guarda toda a lei. E aí, quando ele vai falar da lei, ele fala do amor. Quando ele fala do amor, ele fala da lei, né? Então, isso vai ficando cada vez mais evidente dentro dessa carta. Amém? Outro ponto que ele deixa bem claro dentro dessa carta é que negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, significa negar o próprio Deus. Ele deixa isso bem claro. Por exemplo, no capítulo 2, ele vai retomando também esse assunto, mas no 2:22, ele diz aqui, quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ungido, o enviado. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. João, ele deixa muito bem estabelecido aqui na sua carta que é impossível você ter o Pai sem ter o Filho, mostrando Jesus de fato como o único acesso, o único caminho. E aí ele diz que quem nega isso é mentiroso. Quem é mentiroso? Ele usa duas expressões aqui interessantes para aqueles que negavam o Cristo como enviado de Deus. Mentiroso e anticristo. Não o anticristo escatológico, mas aquele que é contrário a Jesus, aquele que é contra o próprio Cristo. Ele está dizendo, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Filho, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, quem nega Jesus, nega automaticamente o Pai. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Então, ele deixa isso também muito bem definido dentro desta sua carta. E o último ponto aqui que eu gostaria de meditar com os irmãos é a questão da fé em Cristo, que resulta em perdão dos pecados. Isso é bem interessante. E lá no finalzinho, quando a gente vai avançando para o final da carta, por exemplo, a partir do versículo 12, do capítulo 5, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você vê que é a mesma coisa que a gente acabou de ver em outro capítulo, Aí ele diz aqui no versículo 3, essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Ele conecta essa fé no Filho inteiramente com a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevo a vocês, no versículo 13, que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto a tudo aquilo que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, ele conecta, ele deixa bem claro essa questão da salvação, da vida eterna que está em Cristo Jesus. Ele usa essa expressão vida eterna, ao longo de toda a sua carta, conectando essa vida eterna com o Filho, com o Cristo, com o enviado de Deus, justamente para resolver a questão do nosso pecado. Basicamente, isso é a carta de João. São 5 capítulos, e esses 5 capítulos ele vem desenvolvendo esses 5 assuntos, saindo e voltando dele. O Deus, ele veio em carne na pessoa de Cristo, ele é o verdadeiro Deus, o Verbo, aquele que estava no princípio. Todos os seres humanos pecam, mas esse pecado ele precisa ser abandonado. Cristo é o nosso advogado, aquele que conhece a Deus de fato, ele abandona os seus pecados e guarda o mandamento de Deus. Negar que Jesus é o enviado de Deus, é rejeitar o próprio Deus, e a fé em Cristo Jesus, ela resulta em salvação. Então, basicamente, essa é a primeira carta
de João. Ele usa outros elementos na carta, como o amor, como guardar o mandamento, como abandonar o pecado, mas é uma carta mais apologética, né? Ele está fazendo a defesa da fé. E essa defesa da fé, ela está em cima da teologia do Cristo, né? Do Cristo que é o verbo, mas que vem em carne, né? Ele deixa esses dois elementos bem definidos aí na sua carta, que ele é o verbo desde o princípio, né? Mas que ele veio em carne, e que se alguém negar isso, não tem nem o Pai e nem o Filho, né? Então essa apologia da fé aí, ela é bem interessante dentro dessa carta. Provavelmente esses assuntos, né, podemos dizer mais doutrinários, mais teológicos, já estavam circulando de forma distorcida aí na época ainda do apóstolo João. Hein? Mauri. Oi. Então, dentro da aula, né, quando o apóstolo João fala do pecado para a morte, que não precisa de oração, esses são o grupo. Qual é como que entende isso? O que parece, que ele se refere é justamente o que dá a entender, né? Esse grupo de falsos mestres, né? Que estavam distorcendo as verdades bíblicas, né? As doutrinas essenciais da fé. E a impressão que às vezes dá é que, de forma até intencional, né? De forma até intencional, negando o Cristo, negando a divindade, negando todas essas coisas, corrompendo a igreja, né? Destruindo, às vezes, tentando acabar com a fé de alguns irmãos. Então, a impressão que dá é que ele está dirigindo essa fala a um grupo específico, né, de pessoas que já estavam identificados. Na segunda carta, isso parece que fica um pouco mais claro de quem ele está se referindo aí. Mas a impressão que dá é que ele não está, não é uma palavra que ele está jogando, né, para a igreja de Cristo, mas com aqueles que se filtraram na igreja, e de forma intencional aí corrompendo o corpo de Cristo, ou pelo menos tentando corromper aí a fé dos irmãos. Aí nós entramos na segunda carta de João, e a segunda carta de João, ela é interessante, porque a impressão que dá é que o problema ainda está estabelecido, né? Ele tem a mesma abordagem, parece que o foco dele ainda não mudou completamente, porque ainda ele tem o problema estabelecido. A grande diferença aqui que nós vamos percebendo é que a impressão que dá é que ele já destina essa segunda carta para uma igreja específica, né? Ele usa aqui na sua saudação o presbítero, embora na primeira ele não se identifica, ele não faz uma saudação, mas aqui na segunda carta ele faz. Na segunda de João aqui ele começa dizendo: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então a senhora eleita, basicamente tem duas suposições aí. Ou ele está escrevendo para uma mulher e seus filhos, mas a grande maioria acredita que ele está escrevendo para uma igreja, e ele chama essa igreja de senhora eleita. E os seus filhos seriam os crentes dessa igreja. Ou, estabelecido em uma casa ou em uma cidade, nós não temos essa informação. Mas a grande maioria acredita que essa senhora eleita seja uma referência a uma igreja específica, né? Que ele não cita. Né? E é por isso, talvez, o motivo que essa carta ela se encontra nas epístolas gerais, né? Que deveria ser uma carta circular, né?
passar por vários lugares, mas primeiramente ele tinha uma igreja em foco, né? E ele diz: eu amo na verdade, né? Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aí, beleza, quando ele faz depois que ele faz a sua saudação, ele começa aqui dizendo no versículo 4, né? Eu fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, né? De acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Você vê que ele está ainda no assunto da primeira carta. E agora, Senhora, peço não como escrever um mandamento novo, né? Mas o mesmo que temos tido desde o princípio, né? No versículo 5 aí, que nos amemos uns aos outros, o versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento que vocês ouviram desde o princípio é que vocês vivam nesse amor. Você vê que de novo ele retoma a questão do mandamento, do amor, e de permanecer nos mandamentos de Deus. De novo ele retoma o assunto, esses dois temas, amor e escritura, mandamento de Deus. E aí, quando chega no versículo 7, ele vai ser mais específico no que está acontecendo. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. O problema lá da primeira carta continua, né? E aí aqui ele deixa mais claro o que está acontecendo, né? Ele diz aqui, ó, muitos enganadores. Então o negócio estava expandindo, essa falsa doutrina, esse falso ensino. Ele diz aqui mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então aqui vai ficar mais claro a questão do que está acontecendo na primeira carta. Você vê que ele fala, o mandamento não é novo, não. Então ele retoma o assunto, ele aborda aqui, só que de uma maneira agora mais clara, né? Ele é mais objetivo aqui no que está acontecendo. Muitos têm andado, as pessoas estavam circulando por ali, divulgando um falso ensino, e o falso ensino aqui é em cima né, do próprio Senhor Jesus. Ele não veio em carne. É claro, como nós já falamos aqui, isso aqui vai, se isso fosse levado adiante, ia jogar por terra toda a doutrina de Cristo, né? Este é o enganador e o anticristo. Aí ele fala no versículo 8, tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa, né? Então ele fala, tenha cuidado, não deixe que essa doutrina, né, ela seja desenvolvida. Um outro ponto que ele aborda aqui, que a disciplina cristã ela pode ser necessária, né, para que a igreja, o ministério, ele cresça de forma saudável, né? Isso ele vai colocar no versículo 9 e no versículo 10. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, né? O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Isso aqui também estava lá na primeira carta, nós já lemos isso lá. Se é o versículo 10, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, aqui é um ponto interessante que ele diz aqui. Se alguém for até vocês, isso aqui seja na casa, na igreja, e não levar essa doutrina, não o recebam em casa e nem lhe deem boas-vindas. Então, assim, o que João ele deixa bem claro, dentro da segunda carta, é que nós, ou a igreja ali, claro, inicial, né, podemos aplicar na nossa realidade, mas a senhora eleita ali, citada por ele, eles não deveriam receber de forma alguma, rejeitar completamente, não só os ensinos aqui, o que dá a entender, inclusive as próprias pessoas que estavam circulando naquela localidade, né, na região citada aqui por ele, que nós não sabemos qual é. Mas ele está dizendo, se alguém for até vocês e levar essa doutrina, não recebam em casa e nem deem boas-vindas. Não se associe com essas pessoas. E aí, ele vai explicar o porquê disso no versículo 11, né? Porque aquele
que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Ele está dizendo aqui, ó, se vocês receberem em casa, né, um falso profeta, alguém que nega, né, que Jesus vem em carne, dá as boas-vindas, aceita na igreja, associa no meio do culto, sei lá, anda com essas pessoas, você está se tornando cúmplice, sabe, dessas obras más que está sendo desenvolvida na igreja. Então, não receba, não anda junto, não dá boa-vinda, não se associe com essas pessoas. Então, isso é bem interessante. Claro que perfeitamente aplicável aí na nossa realidade hoje como igreja, porque os falsos ensinos também estão cada vez mais fortes aí nos nossos dias, mas o que eu acho bem interessante é que ele é radical, né, nessa questão da associação da igreja com essas pessoas, né, não só o ensino, mas as pessoas, né, que estavam desenvolvendo esse falso ensino, circulando pelas igrejas, trazendo coisas más. Então, pegando aí o gancho, né, do que foi perguntado a respeito de pessoas que não eram nem para orar, a questão do pecado, a impressão que dá é que ele vai deixando essas coisas cada vez mais claras, né? Não receba, não dá boas-vindas, né? Não ande com essas pessoas, sabe? Eles são anticristos, né? São pessoas que não têm o pai, né? Então, assim, ele traça o perfil, né, de pessoas que, embora estejam na igreja, circulando pelas igrejas, estando entre os irmãos, mas não são irmãos, não são de Deus, não são de Cristo, negam Cristo, são anticristos. Então, é um perfil muito, muito severo, né? E aí ele fala assim, não ande com essas pessoas. Então, parece que vai ficando cada vez mais claro o desenvolvimento de João. Amém? E aí nós entramos na terceira de João. Terceira de João, ele muda um pouco, né, o foco do que ele está tratando. E aí ele se apresenta de novo como presbítero, né? Só que aí agora ele cita uma pessoa, ao amado Gaio, né, a quem eu amo na verdade. Primeira carta, ele não se identifica e ele não identifica o destinatário. Segunda carta, o presbítero, a senhora, eleita e os seus filhos. E a terceira carta, o presbítero ao amado Gaio. E essa carta, ela, embora seja bem curta aqui, apenas 15 versículos, mas é interessante que ele faz um relato interessante, identificando o que esse homem fez de bom, que era, de fato, receber aqueles que estavam dando bom testemunhos. É interessante essa terceira carta, que nós vamos olhando as outras duas, nós vamos perceber que havia um falso ensino sendo desenvolvido por esses mensageiros itinerantes, né? Dá a impressão que os pregadores, os mestres itinerantes, eles estavam circulando muito nessa época e tinha muitos falsos, pregadores, mestres, ensinadores, só que também tinha os bons, né? Tinha aqueles que de fato estavam surgindo e que estavam pregando mesmo a verdade, anunciando o evangelho, e com certeza nessa época não era fácil ser um pregador itinerante, né? Não tinha recursos, não tinha muitos meios de locomoção, muitos deles não tinham lugares para ficar. E aí no versículo 2 ele diz aqui: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo aqui: eu espero que você tenha saúde no seu corpo como você tem saúde na sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Isso aqui é claro que ele está fazendo uma associação tanto na primeira como na sua segunda carta, e vive de acordo com a verdade.
Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então aqui, ele está feliz, né, por este homem, um filho na fé, e que ele estava permanecendo nas escrituras, na verdade, naquilo que ele foi ensinado, dando bom testemunho, né? Então é interessante, versículo 5, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, né? Você vê que aqui a impressão que dá a felicidade de João é que Gaio ele está colocando em prática tudo que ele disse na primeira e na segunda, né? Amar Deus e amar os seus irmãos, né? Você tem que amar o seu irmão. E aí ele está dizendo aqui, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, né? Mesmo quando são estrangeiros, aqui ele está citando os itinerantes, né, que estavam circulando, pregando, ensinando, evangelizando. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os, né, em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então a impressão que dá é que Gaio ele recebia os itinerantes, acolhia na sua casa, cuidava dessas pessoas, né? E depois ele os enviava, né, com aquilo que lhe era necessário, né? O versículo 7, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada do gentio, né? Portanto, devemos acolher esses irmãos, né, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Olha que interessante. Na segunda carta, não receba os falsos, não ande com eles, não dá boas-vindas, não aceite o seu ensino. Radical, completamente radical. Na terceira carta, os verdadeiros, né, os bons mestres, né, aqueles que estavam de fato empenhados com a verdade, vivendo a verdade, de bom testemunho, receba em casa, acolha essas pessoas, dá aquilo que é necessário, né, para eles, para que nós também venhamos ser participantes ou cooperadores da proclamação do evangelho. João está deixando aqui bem claro para aqueles irmãos, né? Vocês, ou no caso Gaio aqui, que está recebendo esses itinerantes na sua casa, você também é um cooperador da proclamação da verdade, né? Tem os que pregam e tem aqueles que cuidam, né? Então ele deixa isso bem claro. E aí na segunda parte, no versículo 9, ele diz aqui, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha que coisa interessante. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, né? Proferindo contra nós palavras caluniosas. Então, no meio daqueles irmãos ali, tinha um que estava, né, literalmente aí querendo se apropriar da igreja. E o que ele usou aqui como artifício para que isso pudesse acontecer? Ele estava impedindo, né, que os enviados de João, os ensinos de João pudessem chegar na igreja. Então ele estava meio que bloqueando, né, não querendo receber os irmãos. Com certeza João tinha os seus ajudantes, pessoas que ele enviava para as igrejas para ver o que estava acontecendo, e essa pessoa citada aqui, ele não queria receber os irmãos, né? Então ele deixa bem claro, então eu vou ter que aí, né, resolver este problema, mas nessa igreja, nessa localidade já havia também este problema de alguém querer de alguma forma se apropriar da igreja, né? Ele finaliza no versículo 11, amado, não imite o mal, e sim o que é bom. Pratica o bem, pratica o bem de Deus, que procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. De novo, né, ele retoma tudo, tanto na primeira como na segunda carta. Ele fala de Demétrios, né, que dá bom testemunho até a própria verdade. E assim ele finaliza cumprimentando aqueles irmãos. Então, assim, a terceira carta ela é curta, mas ela é interessante, né? Ele exalta aquele que acolhe os bons, né? Faz da sua casa acolhedora para aqueles que estão trabalhando fielmente na obra de Deus, e ele combate aquele que de alguma forma está tentando usurpar aí da igreja ou se apropriar aí, da fé dos irmãos.
Então, essas são o resumo aí das 3 cartas aí de João, primeira, segunda e terceira. Amém? E aí, se os irmãos assim permitir, nós vamos para a quarta de hoje, que é a de Judas. Judas aí, o que eu acho muito interessante, né, sobre o autor, é que ele se apresenta de uma forma que me chama a atenção. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Aos que foram chamados, né, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia e paz e o amor lhes sejam multiplicados. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, né? Mas esse Judas aqui é praticamente unânime aí nos estudiosos aí, que ele é o irmão de Jesus, né? Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas, na verdade, os 3 são irmãos, né? Então, ele fala, eu sou irmão de Tiago, mas eu sou servo, né, de Jesus Cristo, mesmo sendo irmão, né? Então, nós sabemos que Jesus ele teve, né, vários irmãos. Isso para a fé protestante não é nenhum problema, né? A doutrina católica ela não aceita essa posição de que Jesus ele tivesse outros irmãos, mas para a fé protestante isso não é problema algum, né? Então Jesus ele teve irmãos e irmãs, né? E 2 deles estão citados aqui, Tiago, né? E Judas. E Judas também ele tem uma carta, né? Ela é curta, né? Ela tem aqui um capítulo com 25 versículos, mas ele fala de vários assuntos, né? É claro que de forma bem resumida, de forma bem enxuta, mas ele trata de alguns assuntos que são interessantes. Uma coisa que dá a entender é que ele queria tratar de outros assuntos, ele queria escrever outras coisas para os irmãos, uma carta também circular. Parece que ele não estava preocupado, assim, a princípio, com uma igreja específica, mas com o que estava acontecendo, né, de forma generalizada. Mas ele diz aqui, amados, no versículo 3, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação, né, que temos em comum, então era bem provável que ele estava mais inclinado a escrever a respeito da doutrina da salvação, alguma coisa relacionada a isso, né? Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Então, ele vê também um problema, né? E alguns aqui, em questão de data, né? Provavelmente Judas foi escrito muito próximo da segunda de Pedro, né? Provavelmente aí no ano 60, alguma coisa assim, depois de Cristo. Então, nós vamos ver que ela é muito parecida. Problemas que tem lá, eles são também citados aqui. Então, ele está falando assim, eu queria falar a respeito da salvação, mas eu acho bem interessante nós falarmos a respeito de lutar pela fé, né? Que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que isso, né? Ele vai falar no versículo 4. O motivo da preocupação dele, ele começa a falar aqui no versículo 4, né? Pois certos indivíduos, né, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, né, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Uma coisa aqui interessante é que ele diz aqui, certos indivíduos, né, cuja sentença de condenação já está certa, né? Então, isso parece que concorda, né, com alguns relatos, como o de João, né, quando fala para pessoas que não é nem para orar por elas. Aqui ele está falando, tem certos indivíduos que a sentença está certa sobre eles aqui há muito tempo. Eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, né? Então são pessoas, o que dá a entender é que esses homens, essas pessoas estavam se filtrando na igreja, entrando no meio dos irmãos de uma maneira sutil, né? De uma maneira desapercebida, né? Talvez sem tanto compromisso, mas eles estavam se filtrando. A igreja não estava percebendo
sabe, que essas pessoas elas estavam se infiltrando na igreja. Mas o que ele vai deixar bem claro aqui é que dá para perceber, né? Talvez não tanto pelo que eles estão falando no princípio, até porque vale a pena lembrar que a escritura nessa época não estava completa como nós temos hoje aqui. A igreja dessa época aqui, eles tinham porções do Novo Testamento, né? Tinha o Antigo Testamento já bem estabelecido, né? Mas o Novo Testamento ele estava em fase de conclusão, as cartas estavam circulando, né? Eles não tinham o Novo Testamento ainda fechado, né? Então era muito mais difícil para eles notarem falsos ensinos do que para nós que temos o Novo Testamento, né? E o Antigo Testamento, a Bíblia completa. E talvez esse seria um dos motivos pelos quais alguns não estavam percebendo essas pessoas se infiltrando na igreja sem serem notados. Só que aí ele começa a dar algumas dicas, né? Se é difícil nós identificarmos, né, falsos mestres, falsos crentes, no meio da igreja, falsos indivíduos, né? Eu gosto muito dessa expressão no meio da igreja, pelo que eles falam, né, pelo que eles estão ensinando, dá para perceber pela conduta de vida que eles têm. Então, se pelo ensino está meio difícil, porque tem ensinos que eles, embora sejam falsos, né, eles usam alguns elementos verdadeiros, aí misturando mentira com verdade bíblica, e aí fica difícil de identificar o que de fato é verdade. Ele está falando, então olhe quem eles são, como eles vivem, qual é a conduta de vida. Então essas pessoas que já são condenadas, né, que ele está dizendo aqui no versículo 4, pessoas que já têm a sentença de condenação há muito tempo, essas pessoas elas têm um perfil bem definido, né, de vida e de conduta. Ele diz aqui na segunda parte do versículo 4, são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele usa aqui uma expressão interessante, libertinagem, que ela está muito ligada à perversão sexual, alguma coisa nesse sentido. E depois ele vai deixar isso mais claro. Então, o que ele está começando a dizer? São pessoas ímpias, são pessoas perversas, são pessoas imorais, né? São pessoas envolvidas, né, provavelmente com essa libertinagem, com uma conduta de vida envolvida com prostituição, um adultério, alguma coisa nesse sentido, você vai perceber, né? São pessoas que aparentemente estão falando coisas bonitas, interessantes, mas a conduta de vida não se encaixa naquilo, né? Então, se vocês não perceberam pelo que eles falam, então vocês conseguem identificar como eles vivem, né? Aí no versículo 5 ele diz aqui, embora vocês estejam cientes de tudo isso, né, uma vez por toda, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí o que ele vai dizer aqui? Ó? Essas pessoas, você vê que ele fala que eles já estão condenados, mas estão lá na igreja, né? Estão aqui no meio dos irmãos. E aí ele fala assim, ó, eles estão no meio dos irmãos, estão no meio da igreja. Mas Deus, aí ele vai usar exemplos lá do Antigo Testamento. Deus, ele tirou um povo, salvou um povo, e o que ele fez? Ele condenou o restante. Né? E essas pessoas, fatalmente, também serão condenadas. E aí ele vai usando algumas referências. Né? Por exemplo, Deus, ele tirou um povo do Egito e depois condenou o Egito. Deus, ele não perdoou os anjos. O versículo 6 é interessante. Deus, os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles também estão guardados, né, para o grande dia do juízo. Né? Deus também vai ter o grande desfecho final, né? Já estão condenados. Você vê que ele diz que essas pessoas já estão condenadas, mas vai ter um juízo, né? Ainda mais severo e definitivo de Deus. E aí ele vai usando os elementos. O Egito, Deus tirou um povo e depois condenou. Os anjos, né, que não guardaram o seu estado original, também
estão sobre condenação. Versículo 7, igualmente, Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas. E aí, a questão da libertinagem que eu falei no começo, ele diz aqui no versículo 7, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Então, essa imoralidade e práticas contrárias à natureza, prostituição, homossexualismo, né, que ele usa aqui Sodoma e Gomorra como exemplo. Ele usa libertinagem, ele usa Sodoma e Gomorra, ele usa práticas contrárias à natureza. Então, o que dá a entender é que essas pessoas que estavam sem serem notadas na igreja, chegando devagarzinho, eram pessoas muito imorais, né? Pessoas envolvidas, né, com uma série de moralidades, né, e que essa conduta de vida iria identificar quem de fato eles eram, né? Então, o Judas, ele deixa bem claro, esse tipo de povo, né, de homens aqui, de indivíduos, eles não fazem parte do povo de Deus, né? E vocês conseguem identificar. Foram postos como exemplo para castigo de um fogo eterno, né? E aí, ele continua dizendo uma coisa que me chama muita atenção, uma expressão bem forte, né? No versículo 11, ai deles, né? Porque seguiram o mesmo caminho de Caim, né? Movidos pela ganância. Então ele vai falar sobre a ganância de quem? O erro de Balaão, né? Então são pessoas que se vendem, são pessoas inclinadas, né, ao dinheiro. Versículo 12, são pastores que apacentam a si mesmos, né? Só estão preocupados com si. Então tudo isso nós podemos identificar que era a forma que Judas estava ensinando a igreja. Quer identificar alguém que não faz parte da igreja, mas que entrou camuflado, escondido, né? Perversidade, prostituição, apacentam a si mesmo, são movidos pela ganância, né? Então, tudo isso vai identificar esse tipo de povo. Então, ele está falando assim, se pelo ensino está difícil, né, vocês vão conseguir identificar pelo estilo de vida que eles têm. E aí, depois que ele faz todo esse desenvolvimento, por isso que eu disse que é uma carta pequena, mas que fala de muitas coisas. E aí, no versículo 20, ele faz os conselhos finais, né? Mas vocês, ele fala deles, dos falsos, e agora ele vai abordar os verdadeiros. Mas vocês, meus irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, né? Fortalece aqueles que estão dificultosos na caminhada, salvem outros, arrebatando-os do fogo, né? Contra os outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, você vê que as orientações finais, ele diz aqui, ó, tenha compaixão de quem está com dificuldade na caminhada. Então, você vê que ele deixa bem definido, né? Quem tem dificuldade para caminhar, né? E quem, de fato, é o falso, né? Aquele que já está condenado, aquele que, sabe, não faz parte, de fato, do povo de Deus, que já tem uma condenação certa, né? Já são pessoas reprovadas pelo Senhor. É muito diferente daquele que está, né, com dúvida, que está com dificuldade na caminhada, e está falando, tenha misericórdia dessas pessoas, né? Mas, na verdade, reprovam aqueles, né, que já foram reprovados por Deus. E assim nós finalizamos aí a carta de Judas, né? Lembrando os irmãos que nós vamos deixar o Apocalipse para a semana que vem, que é uma carta mais complexa, e aí na outra semana o nosso trabalho e a prova. Amém?